E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui do nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer uma reflexão bastante importante com relação à Bolsa de Valores e os ativos da renda variável. Desde 2021 a gente está vendo a Bolsa de Valores derretendo. Muitas pessoas olham simplesmente o índice, analisando de uma forma um pouco mais superficial, digamos assim, olhando ações como Vale, Itaú, Petrobras, enfim, grandes empresas, blue chips. A gente olha isso, parece que está tudo certo. Agora, quando a gente esquece esses ativos e olha para as small caps, empresas ligadas ao consumo, empresas como varejo, construção civil, educação, saúde, enfim, setores que dependem do Brasil ir bem, a gente está vendo recordes de queda, empresas que estão acumulando quedas de mais de 90%. E às vezes a gente está falando de empresas boas, não são empresas ruins. Até empresas líderes em seus segmentos estão caindo mais de 80%, 90%. A gente tende a pensar que a empresa piorou, mas se a gente olhar o resultado de algumas delas, a gente vê que o resultado... Então, digamos que a empresa piorou 20%, 30%, mas ela caiu 90%. As empresas estão simplesmente despencando de preço. Algumas entrando em recuperação judicial, outras fazendo diversos grupamentos para não virar penny stocks e continuarem listadas na bolsa. Muitas empresas apelando à recompra de ações devido ao preço ridículo que elas chegaram. Enfim, a gente está chegando num nível extremo de queda. Eu nem consigo acreditar que algumas empresas chegaram a preços tão baixos. E o engraçado é que agora que os preços estão extremamente destruídos, as pessoas não têm mais coragem de investir. E acabam desistindo, acabam olhando a bolsa de valores e ações como se fosse um grande cassino. E isso acaba assustando muitos investidores. E em momentos extremamente atrativos, eles não aguentam a volatilidade. Muitas pessoas também fazem compras muito diretas, então investem logo todo o dinheiro que elas têm e não fazem compras pontuais, então acabam perdendo os melhores preços. Então, se você fizer compras de tanto em tanto tempo, de forma mais gradativa, com poucos valores, você consegue ajustar um preço médio e encarar toda essa volatilidade com mais tranquilidade. Agora, muitas pessoas simplesmente compram, acham que o preço está na mínima, tentam adivinhar o melhor preço, e o que acontece é que a situação econômica vai piorando, as ações seguem despencando. É como se não houvesse um limite para a queda, fosse só para baixo. A gente está vendo algumas poucas empresas que conseguiram se manter de pé, mas a grande maioria está numa situação péssima. Só que toda situação extremamente difícil traz junto consigo grandes oportunidades. No meio dessas empresas, algumas de fato merecem estar despencando porque têm uma péssima administração, porque estão numa situação complicada, dívida alta, quase que impagável e uma situação de recuperação judicial. Só que no meio de todas as empresas, temos empresas muito boas, com um caixa muito forte, uma geração de caixa muito forte, algumas até dando pequenos lucros e a preços de empresa falida. Quando a gente vê essa oportunidade e começa a analisar de forma racional, a gente vê que a gente está tendo uma chance quase que única. É quase que uma liquidação, um momento imperdível para a gente comprar mais ações. Só que afinal de contas, por que a minoria não está aproveitando esse momento? Será que o mercado não está visualizando essa oportunidade? Bom, eu acho que é uma mistura de diversos fatores. Muitas pessoas misturam política com investimentos e estão esperando um melhor governo para investir na bolsa. Muitas pessoas de mercado estão esperando uma queda nos juros para comprar esses ativos mais arriscados. Muitas pessoas não aguentam mais perder dinheiro, já perderam tanto dinheiro na bolsa que não tem mais coragem de voltar a comprar. Enfim, as explicações são diversas. O fato é que nesse momento a gente vê
que a coisa mais importante que um investidor pode ter para aproveitar essas oportunidades é uma resistência à volatilidade. Ou seja, o investidor ter estômago. Só que para você ter estômago para aproveitar essa oportunidade e aguentar o tranco, você tem que ter um know-how, você tem que ter uma experiência já de dificuldade em outros momentos. E investidores que não passaram por isso dificilmente vão aguentar aproveitar essas oportunidades, porque ninguém vai comprar uma empresa extremamente descontada no preço mínimo. Ela vai cair um pouco mais até ela virar para o momento de alta. E pouquíssimas pessoas vão ter a coragem e o estômago necessário para aguentar essa volatilidade passageira. Poucas pessoas também vão ter a paciência suficiente para segurar essas posições até o momento da virada. Porque esse momento da virada é incerto e também a gente nunca vai ter notícias positivas nesse momento. Nesse momento da compra, você vai ficar ouvindo o tempo todo sobre risco fiscal, sobre risco do Brasil virar Venezuela, sobre aumento de juros quase que infinito. Então as notícias sempre serão as mais pesadas possíveis, fazendo com que você deixe de aproveitar momentos raríssimos de compra. E quando tudo passar, as ações valorizarem, certamente você vai se arrepender de não ter aproveitado. Nesse vídeo eu vou trazer um trecho do mega investidor Luiz Alves falando sobre a questão do estômago na Bolsa de Valores. Fiquem com o corte. Essa mentira a ponto de poder se justificar que ele não aguenta mais. Necessariamente vão mal na bolsa, não existe uma correlação natural entre os dois. Existe uma correlação negativa. Negativa. O PIB vai mal, a bolsa vai muito bem. Completamente contra-intuitivo. Então, contra, todo mundo fala, a economia não está boa, então a bolsa vai cair. Não tem nada que ver com as coisas. Pode cair ou pode subir se a economia estiver boa ou estiver ruim. Então, e isso você fala para alguém, o cara fala, esquece, esse cara não sabe o que está falando. Mas me impressiona a sua tranquilidade nas quedas, aliás, de vocês dois, né? De onde vem, assim? Não existe tranquilidade nas quedas. Disfarça bem. Saber disfarçar ajuda escola muito. de atores Wolfmaier. Eu, a vida inteira, da vida adulta, eu pesava 40 quilos. E caía variando de 37 a 42. Mas o peso médio é 40. Era muito comum numa semana perder 3 quilos. Só que isso é 9% quase. Ficar de cama, aí eu ficava um dia de cama. Nossa. E voltava a trabalhar. Quer dizer, isso é que é o amortecedor das quedas ou das altas ou em excesso. Então o sofrimento acontece. Então todo mundo reage igual. E a reação é pelo estômago e não é pelo coração, não é nada, é estômago. Você fica péssimo quando toda essa reação. E hoje, diz que hoje os intestinos são mais importantes que o cérebro humano. Isso é das pesquisas. Todas as reações do corpo é baseada analisada do corpo pelos intestinos. Isso é a grande pesquisa do momento e, para mim, eu sempre soube que era. Quer dizer, a gente tem um sistema nervoso e tem que saber controlar. E não sabe controlar porque acontece esses assuntos. Mas aí bate isso, mas a diferença é o que fazer com esse sentimento. Isso, exato. Exatamente. E que atitude tomar, dado o sentimento que você está tendo. Porque pelo histórico do seu fundo, a gente sabe que por mais que haja sofrimento no momento, o senhor não sai vendendo, porque tem ações que estão lá há muito tempo. Desde que não mudou nada com a firma, está ótimo. Agora, se mudou um assunto na firma, vamos dizer que a firma faz alguma coisa que não se fabrica mais. Está cheio de assunto, sei eu, radinho de pilha ou coisas assim,
Então essas firmas acabam. Mas a firma que é normal e nada mudou, pode ficar com ela que vai dar certo. Não tem por que vender, né? Não tem. Mas esse ponto é o ponto que mais é interessante, que muita gente fica curiosa. Quer dizer, como é que você aguenta? Né? Como é que você não sucumbe? A resposta é sempre a mesma, mas tem opção? Eu não posso. É. Então, mas o que você sente? Até eu falei, não, dá dor de barriga, dá formiga à nuca, né? Você fica sem dormir, você fica nervoso. Você fica nervoso por conta da performance, do erro, da frustração que você causa em pessoas, de ter que... Tudo o que as pessoas imaginam que a gente sente, tá certo. Sente tudo. Talvez até pior. Só que eu nunca vi lá no escritório, muito menos o Luiz Alves, sequer flertar com a ideia de tomar uma decisão não racional. Isso é muito curioso. Porque existe, né? O cara, quantas vezes a pessoa se apavora no fundo da bolsa e vende achando que agora o Brasil vai acabar. Né? Isso não acontece lá. E esse traço, essa característica, eu acho que é de personalidade. Eu não sei se é treinável. Eu tenho sinceras dúvidas. Eu acho que tem gente que pode estudar de tudo no mundo e não consegue. É o tipo de coisa que a pessoa trava. Igual gente que tem medo de altura, não tem o que fazer, melhor não subir, nada alto. Tem gente que tem medo de aranha. Não dá. Então, assim, esse negócio de bolsa precisa de uma autoanálise profunda, porque tem coisa que não é pra você se meter mesmo, não mexe com isso. É igual ao alcoólatra. O cara, sei lá, o cara que descobriu o que é, ele fica 30 anos sem beber e ele sabe que ele é alcoólatra, se ele chegar perto, ele vai fazer alguma bobagem. Então, acho que tem essa característica que é meio quase que fisiológica ou de personalidade, de não sucumbir. Isso lá eu nunca vi. Uma doença da mãe é uma grande desculpa. Amigos falam, não, minha mãe está muito doente, eu preciso guardar o dinheiro, então vou precisar vender. Ele vem com essa mentira a ponto de poder se justificar que ele não aguenta mais. Mas como? Agora é hora de comprar, torça para cair, quanto mais cair melhor, dá para comprar mais. Não, a minha mãe está muito doente. Então, essas desculpas existem e a pessoa não aguenta. Não aguenta. Bom, vamos falar